Mano, bom dia! Olha aí o tio novamente com vocês com mais uma aula de História Geral. Nesse 7 de dezembro de 2020 vamos torcer e não apenas ter esperança, mas vamos ter a certeza que o próximo ano será melhor. Que nós possamos conviver pessoalmente em vez de apenas virtualmente, tá bom, gente? Vai depender também dos acontecimentos todos aí, dos decretos-leis e da vacina, que venha logo essa vacina para a gente sair de casa sossegado, tranquilo, tá bom? E na aula de hoje a gente vai ajudar vocês a fazer a nossa última atividade digitada do ano, tá? Nós temos aí uma atividade muito interessante, da qual nós vimos em nossos assuntos aí. Vocês vão receber hoje essa atividade ou amanhã, dependendo de quando vocês vierem buscar. E essa atividade ela é especial sobre o nosso capítulo 12, tá bom? A gente vai ver direitinho aqui o que é que ela fala, o que ela nos conta. E vamos tentar colocar para fora um pouco do nosso entendimento. Não apenas decorar o que está no livro, mas escrever o que vem no nosso raciocínio. É para isso que serve, digamos assim, a ciência. A ciência precisa de cientistas que consigam produzir conhecimento, não apenas decorar do livro, tirar de um lugar e colocar em outro. Então, na nossa atividade digitada, a primeira questão, ela diz, no século XVIII, os brasileiros, né? Deixa eu prender o slide aqui. Das minas esse tá sobrando aqui. Os brasileiros das minas adoravam pagar o imposto ao governo de Portugal, né? Chamado quinto. Olha o nome do imposto, quinto. Né? Em que consiste esse imposto chamado quinto? Expliquei para vocês naquele dia, né? Naquele dia que suponhamos que alguém encontre um monte de ouro. Tá aqui um monte de ouro, né? Precisamente a pessoa vai se sentir rica, mas a raridade é encontrar esse monte de ouro desse tamanho, né? Mas se ele encontrar, ele deve pegar esse ouro, levar para casa de fundição, onde vai ser derretido e transformado em barras. Se der 10 barras de ouro, 2 barras são impostos que ele deve pagar. Tá bom? 2 barras são para Portugal e o restante ele pode ficar com o selo real. Se encontrar muito, fica com muito, né? Se encontrar pouquinho, se encontrar só uma pedrinha desse tamanho, ele deve ir para derreter, para tirar lá o quinto, né? Que na verdade o quinto é a quinta parte de todo o ouro encontrado. A quinta parte pertence a Portugal. Você pode achar que é pouco, né? Um só ali, mas para quem estava no sol quente, na chuva, no frio e no calor, trabalhando de 5 horas da manhã até tardar da noite para encontrar uma pedrinha de ouro desse tamanho para pegar e dar quase a metade para Portugal, é meio complicado, né? E o governo de Portugal não estava nem aí. Queria o quinto e pronto. Então, se você, na hora de responder lá, você coloca o quinto, é a quinta parte de todo o ouro encontrado e que era pago como imposto para os portugueses. Tá bom? E a segunda questão, se você encontrasse 50 quilos de ouro, né, quanto você pagaria para os portugueses? Também, que é relacionado à primeira questão, vai falar do quinto. Você tem que pagar o quinto desses 50 quilos de ouro. Você vai colocar quantos quilos você vai pagar aos portugueses, tá bom? Faz o cálculo aí. 50 quilos e tal, não sei o que. Aí você pega um quinto desses 50 quilos aí e paga para os portugueses. Aí dá ouro para danar, viu? A terceira questão, qual a diferença entre entradas e bandeiras? Explicamos aí para vocês na aula online, né, no qual nós colocamos as entradas e as bandeiras como sendo algo determinante e importante para a economia do Brasil. Porque elas tinham a mesma função, né? Qual a função delas? Explorar o interior, né?
capturar índios e procurar metais preciosos, no caso ouro e prata. As entradas eram financiadas pelo governo e as bandeiras eram financiadas por pessoas particulares. Qualquer pessoa poderia ser um bandeirante. Foram os bandeirantes que encontraram ouro em Goiás e Minas Gerais, tá bom? Então, qual a diferença dos dois? A diferença básica é essa, que as entradas eram financiadas pelo governo, enquanto as bandeiras eram financiadas pelos particulares, tá bom? Essa é a diferença. A questão número 4 só você vai só marcar. A simpática rainha de Portugal na época proibiu a abertura de indústrias no Brasil. Qual o nome carinhoso, o apelido dela, o apelido que a rainha recebeu no Brasil? Raimunda, aí você vai procurar. Você vai no texto, tenta encontrar o apelido da rainha Maria de Portugal. Tá bom? Essa Maria é danada. Ave Maria. A quinta, os alunos do 7º ano são todos santos do pau oco. Eita, acabou, esculambou. Olha só, os alunos do 7º ano são santos do pau oco. O que quer dizer essa expressão santo do pau oco, gente? É só colocar aqui abaixo também. Ah, professor, eu sou santo do pau oco não, eu sou uma pessoa verdadeira. Quando eu digo que assisto a videoaula, eu assisto mesmo. Quando eu digo que respondo as atividades, eu respondo mesmo, eu não sou falso não. Aí daí para você tirar a expressão, que quer dizer santo do pau oco, tá bom? E como surgiu essa expressão? Essa expressão surgiu, gente, porque o pessoal contrabandeava ouro dentro de imagens de santos. Viu? Foi por isso que surgiu essa expressão aí. O pessoal pegava, enchia ali as pedrinhas de ouro ali dentro, tampava depois e saía por aí, fingindo que estava rezando, quando na verdade estava traficando ouro, né? Eita, quando as autoridades descobriram, foi taca demais desse povo. A arte ligada à religiosidade, à beleza das formas e aos adornos das igrejas. A igreja adorava essa arte, de enfeitar, deixar tudo bonitinho, tudo arredondadozinho, tudo com carinha de anjo bochechudo. Pois é, aqui foi uma espécie de arte que a igreja, que era muito ligada à igreja para combater os protestantes. Se marca lá, tá no texto também, tá lá no texto, tá bom? Quem foi Aleijadinho foi um grande artista brasileiro, escultor, não é? Que fez lindas estátuas lá em Minas Gerais. O Aleijadinho foi um grande artista do Brasil. Ele tinha uma visão muito boa sobre arte, né? Apesar de ser adoentado, ele era um grande artista e conseguiu produzir muita coisa. A oitava, os bandeirantes encontraram nas minas de ouro. Deixa eu melhorar o slide aqui pra gente, tá muito em cima. Melhorou agora, né? Os bandeirantes encontraram as minas de ouro e mudaram-se para o lugar que, depois de um tempo, separou-se de São Paulo e passou a se chamar Minas Gerais. Só que surgiu uma galera que queria participar também dos lucros, entrando em conflito com os paulistas, carinhosamente apelidados de emboabas. Quem eram esses tais de emboabas? Expliquei na aula passada, mas lá no texto você encontra facilmente, bem facinho, tá bom? Só dizer quem eram eles. Será que eram pessoas boas? Será que eram pessoas que moravam lá na França, que vieram para o Brasil para encher o saco? Será que eram pessoas que moravam no Brasil, mas eram filhos e estrangeiros também? Enfim, vamos colocar, né? 9. Os caras não queriam mais pagar impostos. Portugal propôs o que? Educadamente, depois de muita pancadaria, a derrama que obrigava todos a pagar impostos atrasados. Eita nossa. Isso aqui aconteceu, gente, em Minas Gerais, tá bom? Como o pessoal não queria mais pagar impostos, o que foi que houve? Os mineiros se revoltaram por causa dessa cobrança de impostos atrasados. Tá bom? Essa cobrança de impostos atrasados era chamada de derrama. E os mineiros se reuniram para tentar se separar de Portugal e proclamar uma república no Brasil. O nome dessa tentativa foi chamada de Inconfidência Mineira.
Inconfidência Mineira. Ah, professor, eu sei, aconteceu em Minas Gerais, não foi? Foi. Então, dessa Inconfidência Mineira, o pessoal gostava de ideias iluministas. A gente vai estudar esse negócio de iluminismo bem direitinho lá no próximo ano. A gente vai se envolver com o iluminismo, com essas ideias de liberdade, fraternidade. E o pessoal de Minas Gerais começou a querer que o Brasil deixasse de obedecer a Portugal e passasse a obedecer a si próprio, a si mesmo, né? Eles gostavam da ideia de uma república e não mais um reino. Então Portugal foi lá e acalmou os ânimos de todo mundo. Prendeu alguns, expulsou outros do país, os mais ricos foram expulsos do país e os mais pobres foram condenados à morte. E um dos mais pobres foi Tiradentes. Bom, Tiradentes foi enforcado e esquartejado e colocado em praça pública para todo mundo ver que não se deve desafiar o poder de quem manda. Pois é, infelizmente aconteceu dessa maneira, mas a Inconfidência Mineira, né, foi esse movimento de tentativa de separar o Brasil de Portugal e proclamar de quebra uma república. Por qual motivo? Por causa da derrama, viu? Os portugueses estavam querendo cobrar impostos atrasados e também abusar das pessoas com esses impostos, né? Ninguém queria mais ser chacota dos portugueses. A 10ª e última diz assim: a conjuração baiana aconteceu em Salvador, lógico, né? Claro, né? Tinha por finalidade o que? A conjuração baiana. Você vai marcar. Você vai lá no textinho, lê e marca somente uma alternativa. A gente vai marcando 2, 3, não vai marcar tudo isso de uma vez só não, gente. Marca somente a correta. Você vai no textinho, vê qual é a correta e marca somente uma, ou circula, ou então marca um X. Mas não venha com o negócio de marcar 2, 3, que a gente fica até sem saber qual é a de vocês. Aí vocês apagam e marcam mais outra. Fica meio bagunçado, né? Então vocês leiam direitinho e tentem responder. A sala de hoje foi só para mostrar para vocês essa atividade, tá bom? Quanto nós precisamos ainda estudar, né? Esse ano de 2020 foi um ano para testar nossa paciência e nosso entendimento sobre a vida, nossa capacidade de refletir sobre a vida. Esperamos que retornemos com força total logo no comecinho do ano e não apenas virtualmente, mas também pessoalmente. Viu, meu querido 7º ano, melhor 7º ano aqui do CESF de 2020. Espero que vocês tenham gostado e principalmente espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais aula de história, a gente faz uma revisãozinha rápida assim ali, tudo. Tá bom? Dou aquele tchau pra vocês. Valeu, gente. Até amanhã, então. Tchau.